Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Voltando para esse canal maravilhoso para mais um vídeo e hoje com o quadro Cuidando da Alma, com o tema de eu quero muito ser uma pessoa de Deus, mas eu não sei se eu dou conta. É muita religiosidade. Será que esse negócio de fé é para mim, de Deus é para mim, ser crente é para mim? Tenho medo de não dar conta disso, me ajuda. Então vamos lá. A gente vai falar sobre esse tema, tá? Nesse vídeo, porque você não é aquilo que falaram que você é, tá? E eu vou te mostrar. Mas tudo isso depois do que? Da vinheta. Roda a vinheta. Voltamos, meus amores. Então vamos lá. Você não é aquilo que falaram que você é. Às vezes você é uma pessoa que você quer ser uma pessoa correta e às vezes você falhou na sua vida com alguma coisa e aí lançam sobre você, tá vendo? Você não consegue, tá vendo? Você falou que ia ser uma pessoa de Deus e você não é, né? Quem nunca fraquejou? Mas eu estou aqui pra. Não tô aqui pra te julgar, eu estou aqui pra te ajudar a você encontrar o seu caminho. Assim como eu já fui uma filha perdida e voltei pros braços de Deus, quero que você volte também, tá? E diferente, né? E diferente agora com um chamado, agora com um domínio próprio, tá? Não sobre aquilo que falaram pra você, mas sobre a sua vivência mesmo com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Então vamos lá, meus amores, já separa a sua Bíblia aí, que eu já separei. Já anotei aqui algumas passagens que eu vou falar com vocês. Bom, vamos lá. Primeira passagem fala assim, que é lá em Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, né? E depois, mais pra frente, a gente tem um outro versículo bem parecido, que é lá em aos Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Lá em aos Coríntios, né, fala no primeiro versículo, Paulo fala sobre você ser imitador dele assim como ele foi de Cristo, né? E lá em Efésios fala diretamente, sede meus imitadores, como filhos amados. Então, seja somente imitador de Cristo, né? Ou daqueles que seguem a Ele. Porque aqueles que seguem a Ele são modelo deles. Se você estiver seguindo eles, imitando eles, vocês também vão estar imitando a Cristo, né? Assim, para quem imitava Paulo, estava imitando a Cristo. E tem um alarme aqui tocando, eu fui adiar. Então, meus amores, vamos lá. Guardem essas duas passagens, tá? E vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui pra frente. Quando nós nascemos, nós somos bebezinhos, né? Nós, como se fôssemos uma folha em branco. Acho que eu até já falei isso aqui em algum Cuidando da Alma. Pensa numa folhinha assim em branco, ó. Uma folha em branco. Um livro, todo em branco. O que você escreve sobre aquele livro, ele vira aquele conteúdo, certo? Então, se você escreve um livro falando sobre a mulher, vai ser conteúdo de mulher. Se você escreve naquele livro sobre traição, ele vai ser um livro de traição. Então, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar? Você era uma folha em branco quando você foi gerado. A gente vai falar sobre crenças limitantes hoje também. E você era uma folha em branco. E tudo aquilo que foi ensinado pra você, você se tornou. Então, se alguém te criou religioso, você vai ser religioso. E às vezes você age inconscientemente e nem sabe que você é. Porque aquilo que você foi criado, você acha que você é criado certo. Então, às vezes você tem um coração até ruim e você não sabe, mas porque foi aquele ensinamento que você recebeu. E olha que forte isso. Quando a gente começa a entender e estudar sobre inteligência emocional, a gente começa a entender o quanto de defeitos nós temos e que é humano, tá? E que a gente pode repará-los. E que a gente pode crescer sempre, sempre. A gente sempre tem alguma coisa para aprender um para com os outros. Ou seja, comece a olhar para você. Meu Deus, eu era uma folha em branco. Será que tudo que os meus pais ensinaram, que a minha igreja, que os meus amigos, quem me criou, tá certo? Né? Não tô fazendo isso para fazer você se voltar contra o seu pai, sua mãe, ou quem te criou, a sua igreja. Não, jamais. Mas sempre vão ter pontos que foi lançado sobre essa folhinha em branco, no caso você, que talvez seja sido exagerado ou você não tenha aprendido o suficiente. Tô entendendo?
Então vamos lá, um outro exemplo. Um exemplo simples. Eu tive uma conversa esses dias com meu pai, muito legal. Esse alarme não para de tocar. Muito legal e edificou bastante, né? Quando eu era criança, meu pai era da igreja e ele era muito religioso, assim, de ser bravo, sabe? Metódico, assim. Então, eu não podia usar calça, não podia usar brinco, maquiagem, não podia. E aquilo, assim, me deixava triste porque eu falava assim. E eu sempre gostei das coisas de Deus desde pequenininho. Hoje olhando pra mim, eu achava que eu era por conta dos meus pais, mas eu percebi que eu sempre amei, né? Senti o Espírito Santo, enfim. Só que não batia, sabe? Porque na minha cabeça, quando meu pai falava que brinco não era pra uma pessoa de Deus, eu falava, poxa, eu amo tanto ser de Deus, mas se eu colocar um brinco eu não sou de Deus, mas eu quero tanto um brinco. E não entrava, eu entrava em confusão, né? E aí eu fui crescendo, depois quando eu casei, cara, agora, né, não tenho mais, não moro mais com meu pai, com a minha mãe, não sou mais casada, vou colocar um brinco. Minto, não sei se foi quando eu separei, quando eu casei, alguma coisa assim. E aí eu senti aquela liberdade de colocar um brinco. Só que eu continuei sendo de Deus. E aí, conversando hoje com meu pai um dia desse, ele falou assim, né? Eu falei, nossa, pai, mas o senhor é muito bravo. Eu falei assim, eu tinha até medo, que eu lembro quando eu cheguei uma vez com um brinco de pressão em casa, e minha mãe falou assim, que eu não tinha orelha nem furada, olha isso. E minha mãe falou assim, tira esse brinco agora, porque senão o seu pai vai brigar com você, né? E aquilo era um peso pra mim, aquilo me sufocava. E aí hoje meu pai, conversando com ele, ele entende, né, que quem anunciou Jesus pra ele não anunciou só Jesus, não falou da leveza. Foi um pouco religioso, né? Existe sim uma doutrina na minha igreja, outras igrejas, eu respeito todas, né? Algumas podem usar calça, outras não podem usar brinco, outras podem usar. Enfim, cada um tem a sua doutrina. Conta pra mim aqui o que é mais difícil na sua igreja aí. Já comenta aqui embaixo, já curte o vídeo, já comenta aqui embaixo o que é mais difícil pra você. Por que eu tô tocando nesse exemplo, né? Pode parecer bobo, mas é algo que me prendia muito, assim. Meu Deus, ou eu sou de Deus ou eu sou uma pessoa que usa o brinco e. Sabe? E quando pra mim hoje não tem nada a ver, eu sou uma pessoa que eu consigo sentir o Espírito Santo usando o brinco, mas tem pessoas, atenção, que não se sente bem. E eu não julgo. Tem uma amiga minha que ela falou uma coisa e é verdade. Ela falou, Dê, eu me sinto péssima de corrente. Eu falei, nossa, amiga, mas de correntinha, né? Ela falou assim, eu me sinto uma pessoa muito vulgar. E, gente, de fato, ela colocou e nela ficou um negócio, sabe? E já tem pessoas que usam numa boa e servem a Deus. Então, assim, cada pessoa, quando Deus te chama, você vai ter uma conversa com Deus e vai ter aquilo que vai fazer você se sentir mal, né? E aquilo que não se sentir mal, mas aquilo que te faça você sentir o seu coração, tipo, isso não é pra mim. E isso é legal quando você e Deus decidem juntos, ó, Deus, até que eu posso ir. Eu sei até onde eu posso ir, né? Eu sei até onde a minha vaidade pode ir. Então é legal quando você tem essa conversa aí com Deus, porque senão você vai ser aquela folhinha em branco que tudo que vai ser lançado sobre você, você vai fazer e às vezes isso vai te afastar de Deus, do Espírito Santo, tá? Porque às vezes o que nos afasta de Deus é a religiosidade. É difícil falar essa palavra rápido. Mas, às vezes, pessoas que anunciaram Cristo pra você anunciaram muito mais religião do que o amor dele. E é forte, né? Talvez esse vídeo seja forte, reflexivo e talvez faça divisões aí. Mas o exemplo do brinco foi um exemplo pequeno, né? Mas quantas outras coisas foi lançado sobre você que, tipo, se você fizer isso, você é crente. Se você fizer isso, esse outro, você não é. Ou se eu fosse me apegar a isso, né? Tipo, você separou, nunca mais você pode ser de Deus. Então, existem casos isolados, né? Existe sim a doutrina que é para nos proteger. Eu demorei para entender isso. Porque se foi pregado assim, não, pode se casar e vai virar uma bagunça. Mas também existe casos que, tipo, não tem como a gente, né? Continuar casado. Existe agressão, existe traição. Existe sim o perdão, mas existe casos que não dá para conviver, senão a mulher vai morrer. E muito mais. Então, assim, eu entendo que hoje a doutrina, ela é para nos guardar. Ela é para nos deixar mais perto de Cristo. Mas dependendo de como te passam isso, fica de uma forma pesada. Eu até anotei aqui. Servir a Deus não é algo para ser pesado. Servir a Bíblia não é algo para ser pesado. Embora, né,
Tem alguém aí já falando que a Bíblia precisa ser mudada e alterada. Enfim, né? No fim dos tempos falaram, né? Já tá escrito que muitas dessas coisas já haveriam de vir para nos confundir. Mas eu quero dizer a você que quando você vive isso daqui, você e Deus, sem religião, sem pessoas sendo metódicas com você, querendo fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, mas quando você vive mesmo o Espírito Santo, você e ele no individual, no seu íntimo, você consegue entender que tudo que está escrito aqui tem um cumprimento. Pelo menos na minha vida eu consigo ver cada detalhe os cumprimentos de Deus, né? E aí o que eu quero dizer pra você? O evangelho, meus amores, ele não tem um peso. Não é pra ser pesado, é pra ser algo leve. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele já tirou todo esse peso lá no madeiro da cruz, todo o sacrifício, ele verteu todo o sangue. Quando ele veio, eu quero que você entenda isso. Quando ele veio pra tirar todo o peso, ele veio pra ser paz. Ele veio para ser amor, ele veio para tirar a sua angústia, para você ter a esperança da vida eterna e você acreditar que ele ainda vive. E por ele viver, você consegue ter calma no seu coração, você que é ansioso, você que, né, tem esse excesso de futuro, que você não consegue, porque a ansiedade nada mais é do que a gente não dá conta de ver o nosso futuro e a gente quer fazer de qualquer forma e a gente não consegue, e essa ansiedade nos tira às vezes do nosso eixo, até mesmo do espírito, mas quando você coloca a sua fé, a sua esperança em Cristo, você sabe o dia de amanhã. Sabe que ele trabalha pra mim, que eu trabalho pra você? Quando a gente trabalha pra Cristo, ele vai trabalhar pra gente. Não porque ele faz barganha, mas é porque ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. O meu filho foi lá, plantou, né? Semeou, então vai ter a colheita. Ele é um Deus justo. Então não fica se preocupando, sabe? Com o teu brinco, com a tua calça, com a tua vaidade, com o teu vício. Só começa. Só começa a servir. Porque no final das contas, você vai ver uma mudança em você que você mesmo vai falar, meu Deus, quem eu era? Olha quem eu sou hoje. Tudo porque eu dei o primeiro passo, que não foi ficar preocupado. Então, às vezes você tá tão preocupado com as tuas vestes, com os seus defeitos, que isso vai ser um peso pra você começar. Então, né, como eu disse no começo do vídeo, você quer começar? Será que esse negócio de servir a Deus é pra você? É pra você, né? Porque o Senhor, ele nos ama e ele tem prazer em nos servir e mudar a nossa vida. Mas pra isso a gente tem que querer. Porque se foi pregado pra você que você vai vir pelo amor, vai vir pela dor, eu não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus que ele dá o livre-arbítrio. Lógico, tá escrito, né, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tá? Tá escrito isso em aos Coríntios 10, lá no versículo 22, ó. 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, você pode fazer tudo, mas não quer dizer que tudo é certo, que tudo vai edificar, que tudo vai fazer você crescer. Então começa a buscar dentro de você, Deus, isso que eu tô fazendo é certo? Isso que eu tô usando em mim é certo? Não precisa ninguém ficar te apontando, você esperando, porque às vezes o que vai ser peso pra mim não vai ser peso pra você, tá? E é muito legal eu entender, a gente também tem maturidade. Por exemplo, a minha sogra, ela não corta o cabelo, né? Mas ela não julga porque eu corto. Ela fala, é uma coisa que eu senti com Deus de não fazer até o momento. E é legal porque, assim, eu não a julgo, mais que eu sou cabeleireira, eu, né, gosto dos cabelos aparadinhos, mas eu sei que é uma coisa dela com Deus, eu não posso julgá-la. E ela também não me julga por eu cortar. Ela falou uma coisa que eu achei até bonita, ela falou assim, ah, Deus, isso é uma coisa minha com o Senhor, sabe? E eu não julgo quem corta o cabelo, porque às vezes o Senhor não cobrou. E é tão legal quando a gente encontra pessoas que entendem isso, que cada um tem a sua individualidade e particularidade com Deus, sabe? E foi tão legal também essa conversa que eu tive recente com meu pai, que ele colocou a mão na consciência e falou assim, nossa, né, tipo assim, eu achei que eu tava tentando acertar. E eu não julgo, porque ele é pai, ele tava fazendo melhor, ele achava que se eu colocasse brinco, eu ia colocar uma coisa, eu ia colocar outra, e se eu colocasse isso e aquilo, eu ia me perder de Deus, e no fundo ele só queria que eu fosse uma pessoa de Deus, né? Que eu não me perdesse no meu caminho, e eu agradeço todos os dias, porque embora na época da minha mocidade novinha, eu tenha ficado brava e achado que era exagero, mas eu vi que ele fez na vontade de acertar. Então, assim, não julgue também os seus pais, porque tudo que eles fazem pra você é o melhor que eles têm. E meu pai era o melhor que ele tinha. E hoje a gente estuda sobre inteligência emocional. Mas na época do meu pai lá,
mais de 20, quase 30 anos atrás eu entreguei a idade. Não tinha tanto isso, né? Essas coisas de psicólogo pra todo mundo, coaching, internet tão aberta, assim. Então hoje a nossa cabeça é diferente. Ele até falou isso, falou, filho, hoje a cabeça de vocês é diferente, hoje eu penso diferente de antes, né? Então, perdoe, né, as pessoas que lançaram todas as coisas sobre você. Muitas pessoas, às vezes o seu pastor ou a pessoa da sua igreja, né, da minha igreja a gente fala, como a gente fala? Não é pastor, a gente fala, tem vários, né, tem ancião, às vezes o seu ancião, às vezes o seu diácono, às vezes o operador, né, foi ríspido ou rígido, né, em alguma coisa sobre você, e você às vezes ficou martelando aquilo, e você saiu da igreja porque alguém te falou algo. Já me falaram coisas que me feriram, mas quando eu entendi que Deus é meu verdadeiro amigo e ele nunca vai errar, que o homem sim erra conosco, mas o Senhor não, né? E quando a gente entende que existe essa individualidade, que a igreja é muito bom e é necessário porque é um templo de comunhão, né? É muito difícil. Dá pra ser uma pessoa de Deus sem ir pra igreja? Dá. Eu acredito com as pessoas que são. Mas é um pouco mais difícil, porque quando você está dentro da igreja, você tem aquele momento de comunhão, de hino, a música te leva para Cristo, né? As palavras cantadas de fé te levam para Cristo. Então é muito mais fácil quando você também segue amigos que estão querendo te ajudar a ir pro céu, que tem o mesmo intuito que você, o mesmo chamado, né? O mesmo destino, vai pro mesmo caminho. Então é muito mais fácil porque todo mundo se ajuda. Mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim, né? Tem algumas pessoas que você entra e te julgam, mas isso vai ter em todo lugar, como eu sempre falo. Isso não é só em igreja, isso vai ter em empresa, isso vai ter entre amizades, né? Pessoas estão aí para ajudar pessoas, mas tem pessoas que também estão para nos atrapalhar. E tá tudo bem se você entender a sua individualidade, a sua particularidade com Deus. Quando você entender isso, que você é aquela folhinha em branco, que lançaram muita coisa sobre você, mas quando você vem para Cristo e você passa nas águas, você volta a ser essa folhinha branca. Tá, mas e eu? Eu passei nas águas, eu era essa folhinha branca, foi lançado muita coisa sobre mim, pequei, errei, depois, né, veio Cristo na minha vida e me limpou, só que depois eu fui e vacilei. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vacilou, mas você já foi pedir pra Deus perdão? Você voltou e você quer saber? Porque a palavra fala que quando a gente pede perdão de alma, mexe no sentimento de Deus e a gente não faz mais. Você já fez isso? Se você já fez isso e o Senhor te perdoou, você volta a ser essa folha em branco. Tá bom? Então volta para Cristo quanto antes, porque Ele é leve. A Bíblia é para ser leve, né? Jesus é leve, já, né, passou todos os pecados naquela cruz. A vida já é dura demais para você viver se cobrando, para você viver deixando as pessoas te julgar. Vem com essa leveza do Espírito Santo, do amor do Senhor Jesus, de Deus, porque você vai ser uma pessoa diferente e todos à sua volta vão ver essa diferença e você vai mudar não só a sua vida, mas também quem tá do seu lado vai começar a ter essa mudança. Tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha edificado a sua vida, que o Espírito Santo tenha entrado no seu coração, né? Eu estou aqui, um mero ser errante também, mas tentando acertar, porque aqui ninguém é santo, né? Ninguém é perfeito, mas estamos aqui no intuito de ganhar os céus, de seguir o caminho de Deus, que não é fácil, né? Mas desde que quando eu lancei aqui o Cuidando da Alma, muitas coisas têm se levantado, que um dia eu venho contar pra vocês, mas eu tenho certeza que Deus é um Deus justo, e que se Ele me mandou fazer e te mandou fazer, faça. Porque como Ele é um Deus justo, depois vem a recompensa. E a gente não faz nada por questão de recompensa, né? Como eu disse, Deus não é um Deus de barganha, mas é porque Ele é justo, né? A gente planta e a gente colhe. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o vídeo. Comenta aqui o que o Cuidando da Alma tem feito na sua vida, o que ele tem edificado a sua vida e aberto a sua mente. Quero saber, tá? Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E curte muito o vídeo, compartilha com aquele amigo que precisa de fé, que precisa voltar pro Senhor, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo e bye!